6, continuação. Então, deseja-se construir um prédio para armazenamento de grãos em forma de prisma regular de base triangular. Ó, regular, base triangular. A base aqui é um triângulo equilátero que todos os lados são iguais, cuja aresta da base mede 8. Então, aqui é 8, aqui é 8 e aqui é 8. E a altura do prisma, 10. Qual é o volume interno? Novamente volume, ó. Volume, área da base vezes a altura. Volume, área. Eu vou fazer tudo junto. Área da base, que figura que eu tenho aqui? Triângulo equilátero. Então, eu posso colocar a fórmula do triângulo equilátero aqui dentro, ó. Fazer esse ladinho lá, depois multiplicar, tá? Que não deixa de ser um pouco separado. Eu faço aqui e depois eu multiplico pelo 10, que é a altura. O A que ele deu é o 8. 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 10. 8 ao quadrado, 64. Ah, 64 dá para dividir por 4, dá 16. Raiz de 3 vezes 10. Lembrando que raiz só multiplica com outra raiz. Então, a minha resposta final aqui é 160 raiz de 3, que lá no trabalho era a alternativa D. Número 7. O volume de uma piscina de base quadrada é 3.125 metros cúbicos. Então, o meu prisma é uma base quadrada, o volume 3.125. Sabendo que a altura é 5 metros, qual é a medida da área lateral? Olha, eu tenho que chegar, para terminar essa questão lá na área lateral. Quem é a área lateral de um prisma que é regular? N vezes A vezes H. Para chegar na área lateral, responder e marcar a resposta, eu preciso do A. Eu não tenho A para chegar na área lateral, porque o N, quem é que define o N? É quantos lados eu tenho a base. A base tem 4 lados, ela é quadrada. O H é 5. Então, lá pelo volume, vai ter que sair o meu A. Qual é o volume? A área da base vezes a altura. Tem que aparecer esse Azinho aqui. Como é que eu faço aparecer esse Azinho? Substituindo a fórmula da área da base. Qual é a fórmula da área da base? Quem é que manda? Lá, ó, o quadrado. A área da base é quadrada. Qual é a fórmula do quadrado? A ao quadrado. Agora apareceu o A. Então, se eu substituir o V e o H, é só isolar o A. Então, 3.125 igual a ao quadrado vezes H. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar. Na verdade, tem que substituir lá primeiro, né? Eu vou substituir 3.125 igual a ao quadrado vezes o H é 5. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. E eu tenho, resolve, né? 3.125 dividido por 5, 625. Isolando o A, o inverso da potência é uma raiz. Raiz de 625 é 25. Então, eu sei que o A é 25, vem para cá e responde a área lateral. O N é 4, porque a base é quadrada. O A é 25 e o H é 5. 4 vezes 25 é 100. 100 vezes 5, a área lateral é 500, que no caso aí era a alternativa A. Vamos para número 8. Número 8, vamos ver aqui qual é o número 8. Uma metalúrgica produz uma peça cujas medidas são especificadas na figura a seguir. A peça é um prisma reto com uma cavidade central e com base compreendida entre 2 hexágonos regulares, conforme a figura, considerando que os eixos da peça e da cavidade coincidem. Qual é o volume? Então, a figura que vocês têm aí, ela se assemelha a uma forma de pudim, vamos pensar assim, que ela tem um furo no meio. Então, eu tenho que saber o volume dessa forma, é onde eu vou colocar o bolo, onde que eu coloco só na volta daquele furo. Então, nesse caso, a minha forma aí, que é essa peça que ele cita, ela é hexagonal. Então, eu tenho uma aqui e aqui dentro eu tenho outra, ou aqui é o furo. Aonde eu vou colocar? Onde é o volume? É aqui.
certo? E é mais ou menos isso aí que vocês tenham. Que a altura é 10, o lado de fora, né, que é o hexágono maior, é 12 e o hexágono menor é 4. Então eu vou calcular o volume. Toda vez que tem um buraco numa figura, eu tenho que tirar aquilo que não tem, porque ali não vai nada. É um buraco que tem, é um vazado. Então eu vou fazer o volume do hexágono maior menos o volume do buraco, que é o hexágono menor. Então faz os dois volumes, os dois hexágonos. Então volume de prisma hexagonal é a área da base vezes a altura. Eu vou fazer o maior primeiro, ó. Vou fazer a área da base é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque ele é hexagonal, vezes a altura. O A aqui no caso é 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e a altura é 10. 12 ao quadrado, 144. Vou fazer tudo junto aqui, 144 vezes 6 e vou dividir por 4. Que é o que está na fórmula, dá 216, raiz de 3, vezes o 10. Vezes o 10 vai ficar 2.160, raiz de 3. Esse é o volume maior, ele tem que esperar o volume menor, do hexágono menor, no caso, para poder fazer a diferença. Então, o outro volume, a área da base vezes a altura. A área da base também hexagonal, 6 ao quadrado, exatamente eu vou fazer a mesma coisa, só vou mudar as medidas, vezes a altura. Só vou mudar a medida do A, na real. O A aqui é 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. Se eu dividir por 4, sobra 4. Então, 6 vezes 4, 24, raiz de 3. Vezes a altura ali, que é 10, vezes 10, dá 240, raiz de 3. Eu vou fazer a diferença, e a diferença vai ser a alternativa E, 1920, quando eu faço essa diferença aqui. 1920, raiz de 3, alternativa E. Número 9. A número 9 é a da piscina. Uma piscina com forma de prisma quadrangular. Quadrangular é minha base. Com 3 metros de altura e a aresta medindo 10. Então aqui é 10 e a altura dessa piscina 3 metros. Ela vai ser revestida. Quantos metros quadrados deverá ser utilizado desse revestimento? Considerando que será comprado 5 metros quadrados a mais. É que nem quando a gente vai revestir um chão. Eu sempre compro um pouquinho para mais devido aos recortes que vai acontecer. Aqui ele já está me dizendo quanto que eu tenho que comprar para mais. Então eu preciso saber exatamente quanto que é a área dessa piscina que vai ser revestida. E aonde é que a gente põe em revestimento? Revestimento é a mesma coisa que falar que azulejo. Vou azulejar minha piscina. Aonde que vai azulejo? Vai na base, no chão da piscina, que é quadrada, e nas suas paredes laterais. E em cima não vai azulejo, senão eu não vou conseguir entrar dentro da piscina. Tá? Então, aonde que eu vou calcular? E já diz ali, ó, metros quadrados é cálculo de área. Então, eu vou fazer a área da base primeiro, ó. A área da base dessa piscina é 1 quadrado e A ao quadrado, tá? O A aqui, no caso, é 10. 10 ao quadrado é 100. A lateral é a área lateral de prisma normal. A área lateral de prisma regular, que como ele é quadrado, N vezes A vezes H. O N, quem define a base? 4. O A é 10 e a altura é 3. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10. 12 vezes 10, 120. O que eu vou ter que fazer? Só somar. Eu não preciso fazer a área total, por quê? Porque não vai azulejo, no caso, o revestimento em cima. É só o chão mais as paredes laterais. Isso dá 220. Ah, mas ele disse que eu tenho que comprar mais 5, então eu tenho que comprar o mais 5. Então, eu vou comprar 225 metros quadrados, que no caso é a alternativa D. Vamos para a última, 10. A última, no caso, é um prisma cuja base é um trapézio isósceles. O trapézio isósceles é aquele que tem os dois lados, assim, iguais,
tá? Que se assemelha a dois triângulos nas suas pontas. A base maior é 12 e a base menor é 6 e os lados é 5. Só pode ser aqui o 5, porque só os outros dois lados que o trapézio tem. Se esse prisma tem 20 centímetros de altura, qual é o volume? Tá? Volume é a área da base vezes a altura, independente de quem é essa base, se ele é quadrado, se ele é triângulo, se ele é trapézio, é a área da base vezes a altura, então eu tenho que calcular a área da base. Qual é a área da base? Aqui eu vou fazer separado, ó. Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Vou fazer separado por quê? Porque eu não sei o H. O H, a altura do trapézio, não é a altura do prisma, tá? A altura do trapézio é aqui dentro, ó. E aquela divisão que a gente faz. Base maior menos a base menor dá 6. 12 menos 6 é 6. Quanto que sobra para cada lado? Sobrou 6, só que para cada lado é a metade, ó. 3 aqui e 3 aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque aí forma um triângulo retângulo e eu vou aplicar Pitágoras. Mas como aqui, lembrando que a hipotenusa é 5 e um dos catetos é 3, o outro só pode ser 4. Triângulo mágico, não preciso nem calcular isso. Então, a área da base, Bzão é 12, Bzinho é 6, a altura da base é 4, dividido por 2. Então, vai ficar o quê? 12 mais 6 é 18, 18 vezes 2, 36. Área da base pronta. Só que quando eu venho para cá, 36, a altura é 20, tá? A altura é 20. Então, quando eu coloco essa altura aqui, não é a altura da base, é a altura do prisma, são duas coisas diferentes, tá? Então, isso que tem que ficar bem claro, que a altura da base do trapézio é uma coisa e a altura do prisma é outra. Então, 36 vezes 20 vai ficar 36 vezes 2, 72 vezes 20, só pode ser então 720, alternativa C. Muito bem, era isso.